7h44 em Campos, de volta, sempre ao vivo, é claro, aqui pela Folha FM 98,3, pelo nosso streaming no Face, no YouTube e também no Instagram. Uma novidade também agora recente aí no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais reprise na Plena TV a partir das 17 horas com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje no programa, recebendo o deputado estadual Flávio Serafini do PSOL. Ele é sociólogo e professor também da Fiocruz e, como ele disse lá numa postagem lá, está deputado. Arnaldo Neto, volto com você, e o tema que o deputado já começava a desenvolver aí o raciocínio, né, todas as dificuldades, prejuízos e problemas, né, causados aí pela pandemia na educação, e também tem um ponto positivo, se é que pode se dizer positivo, que é essa antecipação, né, aceleração dessa modernização de aula assim como estamos fazendo aqui por videoconferência. Arnaldo. Isso, então só aproveitar e trazer aqui também a colocação do professor Raul Palácio, reitor da UENF, que pergunta: como presidente da Comissão de Educação da LERJ, quais têm sido os principais desafios no momento desse de pandemia, deputado? Bom, primeiro mandar um abraço aí para o professor Raul, né, uma figura fundamental nos debates sobre ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro, representante, né, da UENF, né, nesses debates, representante muito importante. Então, Raul, um grande abraço. Mais tarde a gente vai se encontrar na UENF. Bom, acho que alguns desafios, né? Primeiro, já que estamos falando aí da UENF, a gente tem tido um desafio nos últimos anos de não permitir o desmonte das nossas universidades estaduais, que são muito importantes para o desenvolvimento do Estado. Acho que um dos grandes acertos de Darcy Ribeiro na vida foi planejar e executar, né, a UENF. Você imagina o que seria hoje, né? Pensa campus sem a UENF e pensa a importância que a UENF tem hoje em termos de estimular a diversificação, né, no desenvolvimento econômico, de garantir acesso ao ensino superior público para a população, a produção de ciência e tecnologia voltada para essa realidade do Estado tão importante, né, e também, né, para o Brasil inteiro. Então, isso é um desafio que não é pequeno, porque como o Estado do Rio de Janeiro viveu um momento de crise muito grande, tanto no governo Pezão, quanto no governo Witzel, quando agora ainda no governo Cláudio Castro, a gente vê que muitas vezes parece que a saída que o governo federal está querendo impor através do regime de recuperação fiscal. Como alguns desses governantes que circularam nos últimos anos tentaram fazer também, é uma saída de redimensionamento do serviço público no Estado, asfixiando e reduzindo diferentes áreas. Especialmente na área de ciência e tecnologia, a gente viu um movimento do governo de tentar reduzir o tamanho e o papel das nossas universidades. Então, a gente tem atuado para defender a produção de ciência e tecnologia no Estado, garantindo que as universidades não vão encolher, não vão perder professores, não vão perder capacidade de ofertar educação, de produzir ciência e tecnologia, que a FAPERJ, que é o nosso órgão financiador da pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, não vai perder orçamento. Isso é uma batalha que a gente tem travado constantemente na LERJ, querem morder e diminuir o orçamento da FAPERJ. E a gente tem buscado, pelo contrário, blindar as instituições. A gente aprovou uma emenda constitucional na LERJ que garante que o financiamento das universidades vai se dar através do sistema de duodécimos, ou seja, vai ter um repasse mensal proporcional ao orçamento dessas universidades, porque o governo do Estado asfixiava a universidade o ano inteiro, chega novembro e dezembro, solta recursos para gastar rapidamente. Isso vinha atrapalhando muito a dinâmica das universidades. Aprovou os duodécimos, agora está querendo regulamentar, ou seja, dizer que, de fato, como as universidades vão ter sua autonomia para receber e gastar esses recursos. O governo do Estado tem resistido a essa regulamentação, mas a gente está num processo de diálogo
para avançar, porque é muito importante, né? O Raul tem nos ajudado muito, a participação da UENF nesse debate é central, né? Então, uma das agendas é essa agenda da proteção das universidades estaduais e da ciência e tecnologia. A outra é que, de fato, a gente tenha políticas públicas para enfrentar a pandemia. Essa pandemia, ao nos obrigar a suspender as aulas presenciais, isso foi uma exigência da pandemia, não foi uma opção política de ninguém, né? A pandemia, né, e o coronavírus já é a principal causa-morte da história do Brasil. Nunca em um ano, nenhuma outra causa levou a tantas mortes como esse coronavírus. É importante a população ter consciência disso. Nunca nenhuma outra causa matou tanta gente. A gente fala tanto da violência. A violência no estado do Rio de Janeiro, por ano, quando bate recorde, mata entre 40 e 50 mil pessoas que são vítimas de homicídio. A pandemia, em um ano, matou mais de 350 mil pessoas, né? É uma proporção incomparável, 7 vezes mais, né? Cito essa comparação. Então, as aulas precisaram ser interrompidas. Só que a interrupção das aulas tem um impacto muito grande na educação. Por quê? Porque a educação, ela se constrói através da interação do professor com os alunos, dos alunos com seus colegas, processo de sociabilidade, de compreensão, né, de como se dão as relações na sociedade. Isso tudo é importante. O impacto, né, da pandemia na educação vai ser enorme. E no Brasil vai ser muito maior do que em outros países, porque outros países, por terem menos desigualdades sociais, por terem um investimento mais maciço em educação, por exemplo, conseguiram manter atividades à distância através das tecnologias, né? Aulas online, por exemplo, como boa parte da classe média, das classes mais abastadas conseguiram ter na rede privada. Na rede pública isso não aconteceu. Por quê? Porque as pessoas são mais pobres, não têm dinheiro para ter computador, acesso à internet, e o governo não fez uma política de inclusão digital. Um pouco apostando que a pandemia seria muito curta, um pouco não dando a centralidade que a educação merecia de investimento. Então, a nossa avaliação é que hoje a gente já vive no Brasil inteiro, e isso de forma muito intensa no estado do Rio de Janeiro, a maior crise educacional da história do Brasil. A gente está começando a reunir informações que vão nos levar a uma constatação onde é muito provável que a gente tenha os maiores índices de evasão da história do Brasil, né, de perda de matrículas, de afastamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos das escolas, especialmente públicas. A gente tem um impacto no processo de ensino-aprendizagem incomensurável, né? Como esse impacto no processo de ensino-aprendizagem? No ano passado, por exemplo, a maioria das redes, inclusive a estadual, aprovaram um processo de aprovação automática. Quem manteve a matrícula na escola e apareceu para qualquer coisa, progrediu, ou seja, foi para o ano seguinte, foi para a série seguinte. Só que isso se deu sem que essa pessoa aprendesse nada. Abandonou-se o currículo, abandonou-se o processo de ensino-aprendizagem, e agora a gente já está indo para o segundo semestre do ano seguinte. Já foram 3 semestres impactados pela pandemia. E até agora, o que está planejado? Muito pouco, né? A gente, quando estava conversando do problema habitacional, vocês até citaram na proposta da prefeitura de repente, assentar provisoriamente algumas famílias nos CIEPs. Isso não pode acontecer. Os CIEPs têm que estar prontos para, quando tiver condições sanitárias, as aulas voltarem, né, imediatamente. Os professores têm que estar vacinados e vão precisar de todo o espaço possível. Por quê? Porque enquanto o conjunto da população não estiver vacinada, a gente vai precisar de salas de aula menos cheias, mais ventiladas, né? Talvez, né, com mais professores, esse seria o ideal, a gente contratar mais professores para ter mais turmas sendo montadas, para que as turmas sejam menos cheias e possam, né, funcionar com mais segurança sanitária, e isso se ocupa parte da nossa capacidade né, de infraestrutura educacional com outras finalidades. A gente não se prepara para a volta. Para a gente, a volta tem que se dar quando os professores estiverem imunizados. Mas uma boa parte dos professores já receberam a primeira dose, alguns já receberam a segunda dose, e esse processo, né, tem que se acelerar para que a gente volte com mais condições sanitárias de segurança. Mas por que o professor tem que ser vacinado? Porque o ato, né, docente, ele é um ato que se dá coletivamente, né? E é muito difícil também você ter com as crianças e adolescentes, especialmente, uma disciplina para o segmento dos protocolos de segurança.
Como é que você faz uma criança de 8 anos ficar 3 horas, 4 horas na escola permanentemente de máscara? Ela coloca, mas ela tira, encosta no coleguinha, né? Encosta na superfície, o coleguinha vem, encosta depois. E a gente sabe que as crianças adoecem pouco, mas transmitem também a doença, numa carga menor, mas transmitem. Então, a escola é um espaço potencialmente muito perigoso para a propagação do vírus. Então, você tem que voltar com condições de segurança especiais, mas tem que ter um planejamento para essa volta, e essa volta vai ser muito importante para recuperar 1 ano e meio. Né? E quando eu digo recuperar, não é uma preocupação conteudista, é uma preocupação de você revincular esse aluno com a escola. Especialmente as crianças mais pobres, que às vezes vêm de famílias que não têm uma escolaridade alta, essa criança tem que se reesperançar com a escola. Ela tem que, de novo, voltar a acreditar que a escola é importante para o futuro dela, para ela ter um bom trabalho, para ela ter uma boa formação, para ela construir um futuro para ela, onde ela consiga superar as desigualdades, né, que ainda marcam tanto no nosso país. Então, é uma outra agenda que eu tenho feito, é essa necessidade de você ter planejamento para enfrentar a educação na pandemia. Sinto que perdi a batalha para que tivesse acontecido uma grande política de inclusão digital na pandemia, para que a gente conseguisse diminuir o impacto que a suspensão das aulas presenciais tiveram, mas não vou desistir da gente ter um planejamento para que a gente tenha uma retomada das atividades seguras após o processo de vacinação. Não pode haver diminuição de investimento, não pode haver destinação de escolas para outras finalidades. A gente tem que aproveitar toda a nossa infraestrutura e melhorá-la para a gente retomar as atividades com maior segurança e maior capacidade de responder aos desafios. Eu vou dar um exemplo para fechar esse tema. Hoje, se as aulas voltam na rede estadual, a gente não tem condições de ter aulas como tínhamos antes, com turmas com 30, 34 alunos. Vai ter que se estabelecer um sistema de rodízio. Ou seja, os alunos ou vão dia sim, dia não, ou vão semana sim, semana não. Isso é grave, porque esse aluno ele vai voltar, mas vai voltar parcialmente. Então você tem que ter investimento. Nesse momento, a inclusão digital ainda seria uma política pública importante, até porque essa pandemia, como você colocou, Nogueira, ela trouxe o uso das tecnologias numa intensidade que a gente antes não tinha, né? Então, hoje, você pensar um adolescente está entrando para a idade adulta e que não tem a possibilidade de fazer um encontro como esse aqui que a gente está fazendo, uma conferência, uma reunião online, ele é um adolescente que está sendo privado de um recurso que pode ser importante para ele ter um ingresso no mundo do trabalho mais qualificado, para ele entrar num bom emprego, trabalhar numa boa empresa, desempenhar um papel, né, no setor privado, no setor público, que exija dele um mínimo de conhecimento de atuação nessa área. Então, eu considero que o investimento digital ainda é importante, mas a preparação das nossas escolas para que tenha sala de aulas mais ventiladas, porque, no geral, a gente vinha num processo de fechar as salas para refrigerar. A pandemia está nos obrigando a readequar. Tinha escolas que estavam sendo construídas que as janelas não abriam. Né? Tinha ônibus que vinham sendo feitos que as janelas não abriam. Agora a gente precisa fazer um movimento contrário. Né? É importante ter a refrigeração, né? A gente está aqui em Campos, uma cidade que é super quente, né? Mas tem que ter as condições também da ventilação natural o máximo que for possível. Então, isso requer investimento, né? Então, nesse momento de recuperação orçamentária do Estado, uma das disputas que a gente vai fazer é para que uma parte dos investimentos que o Estado vai fazer nesse próximo período seja em educação. Cada criança que a gente perde para a escola, a nossa crise social se agrava. A gente tem inúmeras pesquisas, por exemplo, a Defensoria Pública fez um levantamento com os adolescentes que estão no sistema socioeducativo, né, que estão cumprindo medidas, né, de restrição de liberdade no Rio de Janeiro, que mostra que uma característica comum a mais de 70% desses adolescentes é eles estarem, no mínimo, 6 meses afastados da escola. Ou seja, o adolescente que está fora da escola, ele é mais suscetível a se envolver com a violência, com a prática de atos infracionais. A escola constrói futuro, né, e alimenta, né, a infância, a adolescência no presente. Então, esse tem sido uma agenda muito importante. Deputado, tem uma pergunta aqui, Nogueira, só me ajuda aí, o presidente da Associação dos Pais de Alunos, como Hanânia. Hanânia. Ele mandou aqui uma pergunta no grupo.
Como presidente da Comissão de Educação da LERJ, como o senhor vê o projeto de lei aprovado na Câmara em discussão no Senado, que torna a educação essencial, impedindo que prefeitos mantenham escolas fechadas, dadas as necessidades dos alunos em ter aulas presenciais? Como se pode ver na pergunta, o presidente da Associação dos Pais de Alunos, ele sempre foi defensor, inclusive foi entrevistado aqui, na pluralidade de opiniões que a gente sempre traz, sempre foi defensor da retomada imediata das aulas presenciais. Qual a sua opinião? Eu, particularmente, nem conheci esse projeto de discussão no Congresso. Você conhece? Qual a sua opinião com relação a ele? Conheço. Acho que é um projeto que joga uma cortina de fumaça nos problemas que a gente está enfrentando. Porque a educação ela já é um direito fundamental na Constituição. Então, é uma prioridade do poder público, tem que ser garantir o direito à educação. Só que numa pandemia, condições de vida estão alteradas. E o espaço do ambiente escolar é um espaço de convívio coletivo, que inclui crianças, adolescentes. Então, tem uma complexidade nessa dinâmica que é muito grande. As escolas deveriam ser as últimas a parar e as primeiras a abrir. Mas no Brasil, infelizmente, a gente não conseguiu em nenhum momento ter medidas que de fato controlassem a pandemia, né? Então, isso acabou se tornando um conto da carochinha. E esse projeto de lei que fazia a educação é essencial e não pode fechar nunca, ele é um absurdo do ponto de vista sanitário, né? Por quê? Porque no momento em que a situação sanitária está muito grave, se for necessário suspender as aulas, tem que suspender. É o que a gente está vivendo no Brasil. A gente está num patamar já há meses, onde o nível de mortalidade no Brasil, né, não diminui de forma inaceitável. Por quê? Porque o presidente da República, infelizmente, boicotou medidas que deviam ser fundamentais, que se todo mundo adotasse, a vida já estaria com muito mais normalidade. Uso de máscara, distanciamento social, vacina. Se a gente já tivesse um percentual maior da população vacinada, as escolas já estariam funcionando com muito mais segurança há muito tempo. Só que o presidente da República negou a compra de vacinas da Pfizer durante meses. Se o governo de São Paulo não tivesse conseguido acesso à Coronavac, a situação hoje no Brasil ia ser muito pior. A gente já teria tido mais de 600 mil mortos, com certeza, porque o índice de mortes na população idosa, que foi a que tomou inicialmente a Coronavac, só despencou porque foram vacinados, né? Então, você tem que ter vacina e aí a gente tem que ter investimento na educação. E forçar uma volta sem condições sanitárias não adianta. Onde se forçou a retomada dessas atividades, se aumentou o número de mortes, né? E aí não adianta você abrir escola, ter surto dentro da escola, morrer 2, 3, 4 professores, morrerem estudantes, porque aí a gente teria um índice de contaminação entre as crianças e adolescentes, né, de uma proporção que a gente não teve, né, nessa pandemia, felizmente, porque não houve essas aglomerações, que seria muito pior. Então, esse projeto, é só a gente ver quem defendeu esse projeto. Geralmente foram parlamentares que não têm nenhuma história na defesa da educação. Porque que a educação tem que ser uma prioridade, a gente concorda. Agora, ser prioridade significa ser prioridade. Aumentou o contágio, tem que fechar comércio, tem que fechar outras atividades para você controlar a transmissão do vírus e garantir que aquilo que é fundamental funcione. Mas no Brasil a gente não conseguiu nunca fazer isso. Pelo contrário, a gente teve 2 semanas atrás uma imagem onde uma criança foi pega no colo pelo presidente da República e ele foi e tirou a máscara dela. O presidente estimula que as pessoas não usem máscara. E é difícil, né? Aí não tem como controlar. Quem esteve aqui... Desculpa, Arnaldo, perdão. Nada. Posso só completar? É um raciocínio muito lógico, muito inteligente, vindo também da pessoa que vem, naturalmente é. E só pontuar, o Hanania é o presidente da associação, mas ele esteve aqui conosco, extremamente solícito a essa questão do combate à pandemia da Covid, uso de máscara, essa coisa, para não achar também que é um negacionista, uma coisa assim, pontual. Eu nem conheço, a questão que ele traz é super pertinente, sim. Mas eu acho que acabou sendo colocada como, né, uma cortina de fumaça que os bolsonaristas, principalmente no Congresso, abraçaram, para constranger, né, os educadores. Porque, claro, a gente quer que reabra, mas para reabrir tem que ter condições, senão as escolas vão virar antro
de disseminação do Covid, que não pode acontecer. É uma discussão que gasta aqui pelo menos umas 2 semanas sem parar, né? Minha esposa é professora da rede pública municipal, o próprio Arnaldo também hoje é jornalista, está afastado, mas é da rede pública também, de São João da Barra, da educação, e conhece muito mais do que o senhor é professor. Quer dizer, colocar a vida em risco não é uma proposta nossa, isso é indiscutível, não se discute isso, e só também pontuar de novo, também não é uma proposta do Hanania. É tudo muito consciente, tudo muito bem preparado. O que eu quero colocar aqui, uma frase do também companheiro do senhor da política, um veterano, hoje está tranquilo, está em casa, o Cristóvão Buarque esteve aqui também recentemente conosco no programa, no dia com o Aloysio Abreu Barbosa, e ele deixou uma frase sobre educação fantástica. Define muito bem isso aí que o senhor falou. O Brasil preferiu abrir ou reabrir botecos a escolas. Ponto. Exatamente. E aí fica essa situação toda. Agora, Arnaldo, você ia fazer uma pergunta, por favor? Não, mas eu ia passar para outro tema. Tinha até pergunta aqui do Marco Barcelos sobre educação também. Tem pergunta do Raul sobre educação, sobre a questão do MPF tá entrando com uma ação aí para volta obrigatória das universidades e institutos federais, mas nosso tempo está esgotando. E eu tenho aqui também uma pergunta da Noêmia Magalhães, que faz parte daquela luta lá dos agricultores que foram desapropriados no Açu, e ela traz o seguinte comentário: estou apoiando e acompanhando a ocupação de Cambaíba. Temos vários agricultores de São João da Barra ocupando um lugar que foi tirado pelo Estado e pelo Porto do Açu. Considerando todo o sofrimento desses agricultores, nada mais justo que seja devolvido terras para eles trabalharem. Como o senhor, que acompanha toda a nossa luta, vê essa possibilidade? Bom, primeiro mandar um beijo para a dona Noêmia, que é uma figura sensacional, que a trajetória de vida dela mostra o drama de alguns desses empreendimentos que foram sendo realizados, né, no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, sem sensibilidade social nenhuma. A gente hoje tem a situação do Porto do Açu, que levou a desapropriação, a expulsão da terra de milhares de agricultores, num processo corrupto. É importante destacar que aquilo ali comprovadamente está, inclusive, né, em processos, isso está evidenciado, se deu com base em pagamento de propina, beneficiar, né, o Eike Batista. Os agricultores receberam indenizações completamente abaixo da realidade do mercado, né, com o preço da terra que não dava nem para irem para outra terra menor, porque o valor foi muito abaixo, e se mostrou algo megalomaníaco. Né? Hoje a gente vê que o Porto do Açu se consolidou com uma infraestrutura que é 5, 6 vezes menor do que o que projetavam lá no início. Então a gente tem ali a região do Porto do Açu que funciona e um imenso latifúndio improdutivo que se transformou em terra de especulação, está cercada, impedindo que os agricultores sejam reassentados. Então a gente tem defendido, tem trabalhado para que o Estado do Rio de Janeiro reveja a destinação de uma parcela das terras que foram destinadas ao Porto do Açu, que hoje estão ociosas, abandonadas, e a destine para a reforma agrária, prioritariamente daqueles agricultores e famílias dos agricultores que foram desalojadas naquele processo corrupto. Hoje é possível você reassentar centenas de famílias ali naquela área, sem impactar em nada o funcionamento do porto, que já se consolidou, inclusive o planejamento de ampliação que ele tem para o próximo período. Né? Sem impactar em nada essa atividade econômica, a gente pode fazer justiça social histórica, né, e uma medida econômica e social importante, que é destinar uma parte daquela região para o reassentamento dos agricultores que foram expulsos das suas terras. Então, dona Noêmia, isso é uma pauta importante. Essa desapropriação da Cambaíba para destinação para a reforma agrária tem que nos dar fôlego, né, de que a luta muda a vida. Né? Assim como aqueles agricultores que estão lá no Cambaíba vão conseguir, enfim, ser assentados, né, poder trabalhar nas suas terras com mais segurança, com mais investimento, com apoio do poder público,
os agricultores que foram expulsos e que resistem aí no Porto do Açu, eles têm que saber que vão conseguir. E seria muito justo para o Estado rever um dos processos que foi mais marcado por corrupção naquela era tão nefasta como foi a era Cabral, com esses acordos escusos que deixaram uma parcela da população tão prejudicada. Vamos agora passar um pouquinho a nossa pauta para a questão política, né? E eu começo com a pergunta do meu amigo Zé Vitor, de Gruçaí. Zé Vitor fala o seguinte: deputado, bom dia. Gostaria de saber como a direção do PSOL recebeu e a sua visão sobre a saída do deputado Marcelo Freixo do partido. O PSOL vai apoiá-lo na possível corrida ao Palácio Laranjeiras? Bom, em primeiro lugar, a gente ficou triste com a saída do deputado Marcelo Freixo. Eu tenho uma relação histórica com ele, eu conheço há mais de 25 anos, né? Trabalhei no mandato dele, mas ele vinha acumulando algumas diferenças com relação ao PSOL, o que acabou fazendo com que a saída dele se tornasse um caminho, né, natural, digamos assim, né? A gente tem uma compreensão que a gente vive um momento muito excepcional na história do nosso país, onde a gente tem um ciclo autoritário, né, vigorando. Assim, na semana passada, os comandantes das Forças Armadas soltaram uma nota ameaçando o Senado. O presidente da República deu declarações dizendo que, se não passar o modelo eleitoral que ele quer impor, pode não haver eleição no país. Ou seja, a gente tem aí um discurso golpista rondando o nosso país, e atitudes perigosas do ponto de vista do respeito à nossa democracia, ao nosso Estado de Direito. Então a gente entende que tem uma prioridade hoje no Brasil, que é derrotar esse projeto. Se não tivesse em curso, talvez o Brasil poderia ter tido menos de 500, menos de 400, menos de 300 mil mortes nessa pandemia, porque as ações do governo federal, especialmente do presidente da República, estimularam dinâmicas que levaram à aceleração das mortes. Isso é muito grave, e a gente entende que uma prioridade é derrotar o bolsonarismo. Isso é um ponto comum que a gente tem com o deputado Marcelo Freixo. Mas o deputado, para fazer uma derrota do bolsonarismo, ele tem optado por buscar acordo com os setores que, de alguma forma, orbitam na periferia do próprio bolsonarismo, setores que têm muitas diferenças programáticas com o pessoal. A gente entende que qualquer um, né, praticamente, que for um segundo turno com o Bolsonaro, pode ser apoiado pelas forças democráticas para derrotar um projeto que a gente considera autoritário. Mas o projeto que a gente quer construir, para não só derrotar o Bolsonaro, mas para reconstruir o país, saindo dessa pandemia, saindo desse ciclo de crise econômica, é um projeto que tem que ter determinadas características, né? Tem que ter um comprometimento com a justiça social muito forte. E muitos dos setores que hoje não estão mais ligados ao Bolsonaro, mas estiveram, adotaram medidas no país no último período que aprofundaram as nossas desigualdades, né? Eu cito a própria reforma da Previdência, né? O Rodrigo Maia, por exemplo, foi o principal articulador dela. Foi uma mudança que está fazendo com que a nossa população, né, idosa empobreça. O Brasil teve uma piora nas condições de aposentadoria da população idosa tremendo, né? E aí é importante falar, não estou falando do trabalhador do serviço público, não, porque essa reforma da Previdência já tinha sido feita. Estou falando do setor privado, do trabalhador que trabalha na loja, que trabalha na indústria do petróleo, né, que é empreendedor e faz a sua contribuição lá para o INSS para poder se aposentar. Esse trabalhador vai empobrecer na velhice, né? Isso é grave. Então, a agenda que a gente quer fazer para o país é uma agenda que não só derrote o projeto autoritário, mas reestabeleça um ciclo de crescimento econômico, de justiça social, e aí a gente tem que fazer com quem tem um mínimo de afinidade com isso. Entre quem pensa diferente também, mas que tenha um mínimo de projeto em comum. O deputado Marcelo Freixo localiza possíveis parceiros para esse projeto que, no nosso entendimento, não vão nos ajudar a construir esse ciclo de justiça social. Então, isso foi uma diferença que que levou ele a procurar outros caminhos, né? E aí ele saiu do PSOL. Mas a gente segue dialogando, a gente continua achando que ele é uma figura central para enfrentar essas injustiças sociais que acontecem no Estado, essas máfias que tomaram conta da política, né? Essa criminalidade que se apropriou do Estado no formato das milícias.
ele é um parceiro de muitas lutas. E a gente espera que consiga caminhar junto nessa disputa com o governo do Estado, né? A gente quer fazer esse diálogo, o pessoal está defendendo uma mesa entre todos os partidos do campo progressista, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, para a gente construir esse programa, né? O que a gente quer fazer para que o Rio de Janeiro saia da crise, para que o Rio de Janeiro tenha crescimento, tenha emprego, tenha diversificação econômica, tenha justiça social, enfrente à fome, garanta o direito à educação. O que a gente quer fazer? Qual é o caminho? A gente quer sentar para conversar, para fazer um projeto junto, coletivo, de todo o campo progressista. E aí eu não tenho dúvida, né, que o deputado Marcelo Freixo, topando isso, se propondo a construir esse projeto, a gente vai estar junto, né, em várias batalhas para mudar essa situação de crise que a gente vive no Rio, no Brasil, que tem levado tanta população ao sofrimento. Agora, com a saída do Freixo, numa questão pragmática, né, abre-se uma lacuna aí na questão da disputa deputado federal pelo PSOL. É uma projeção sua, e aí eu aproveito para você falar também da questão do partido aqui em Campos. Recentemente o Nogueira e o Aloysio receberam a Natália aqui, que teve uma projeção muito grande com a campanha à prefeita, teve um bom desempenho perante a mídia, e isso atingiu bastante a todas as camadas da população, e isso pode refletir agora em 2022. Então eu queria que você falasse da construção do partido para 2022, como está esse trabalho, especificamente pensando aqui na região de Campos. Bom, nós temos trabalhado muito, né, para que o pessoal cresça, e ele tem crescido, né? Na última eleição aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu, mesmo sem a candidatura do Freixo na capital, ter um resultado excelente. Ampliamos a nossa bancada na capital para 7 vereadores. Em Niterói, a gente também ampliou a nossa bancada de 2 para 3 vereadores, tornando a maior bancada da cidade. Aqui em Campos, a gente teve um resultado excelente com a professora Natália, com uma chapa de vereadores com uma força que a gente nunca tinha conseguido ter. E agora a gente está se reorganizando para lidar com essa saída do Freixo, né? A gente não perdeu nenhum dos nossos deputados estaduais, a gente, né, manteve, a gente tem ainda 3 deputados federais, e a gente está se reorganizando para que o pessoal eleja belas bancadas. Uma das possibilidades é que o professor Tarcísio, que é vereador no Rio de Janeiro, que foi nosso candidato a governador nas últimas eleições, venha deputado federal, para ocupar um pouco desse espaço que o Freixo deixou. A gente tem a consolidação da figura da Talíria, que na última eleição era vereadora em Niterói, se transformou numa das deputadas federais mais votadas do Estado, com mais de 100 mil votos, deve se manter. E a gente deve ter candidaturas fortes no interior, né? Uma das que a gente está discutindo a possibilidade é da professora Natália. A gente acha que a candidatura dela, né, será importante para o partido, se ela puder cumprir essa tarefa, e a gente espera que ela consiga conquistar um mandato sendo candidata, porque ela se transformou numa das principais referências, não só do pessoal, mas de toda a esquerda no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, a Natália tem uma trajetória profissional, que ela está cuidando dessa trajetória, né? Então, a gente está conversando sobre isso para ver se ela vai poder nos ajudar coletivamente a cumprir essa tarefa como candidata. Eu, pessoalmente, continuo deputado estadual, eu tenho 2 filhos pequenos que eu gosto de cuidar de perto, então não considero nessa fase da minha vida a possibilidade de passar no mínimo metade da semana em Brasília, né? Gosto de ficar perto, gosto de cuidar, né? Cumpro, né, com as minhas tarefas de pai com muito prazer no dia a dia, no cotidiano. Então eu continuo aqui no Rio de Janeiro, continuo deputado estadual, né? E a contribuição que eu vou dar vai ser nessa arena, né? E aí estou conversando com a Natália para ver o que ela pode fazer, né? Gostaria que ela viesse candidata a deputada federal para que a gente pudesse fazer uma parceria, uma campanha conjunta. Meu mandato é um mandato muito presente no interior do estado, já estive aqui em Campos diversas vezes, acompanho o crescimento do partido, acompanhei muito de perto a candidatura da Natália, formação dessa chapa de vereadores também brilhou tanto, esse partido tão feminino, né, que é tão bonito. Campos é uma cidade que ela tem algumas características que são curiosas, né? Ela é um retrato do Brasil naquilo que o Brasil tem de moderno e de conservador, né? É uma cidade que foi pioneira em eletricidade e, ao mesmo tempo, uma das últimas a abolir a escravidão. Essa contradição é um dos exemplos, assim, do que Campos reflete do que é o Brasil, né? De, às vezes, ter coisas mais modernas e ter as coisas mais atrasadas, como foi a escravidão, né, lá atrás. Mas ainda hoje é uma cidade muito marcada pela desigualdade,
uma disputa política muito marcada por clãs, por uma lógica, né, de disputas que levaram à cassação de prefeito, judicialização. A gente precisa mudar isso, a gente precisa voltar a ter representações políticas com base em projetos coletivos que reflitam os debates atuais da nossa sociedade. E eu acho que o que a candidatura da Natália conseguiu representar foi um pouco essa oxigenação da política, né? Novos ares, novos projetos. Acho que se ela puder cumprir um papel nesse próximo período vai ser muito importante. A gente quer fazer isso em parceria, como tem sido, né, sempre nesses últimos anos. Então, a projeção do partido é ter Natália como candidata federal. Isso é uma das expectativas que a gente tem. Estamos conversando com ela. Obviamente, isso vai ser uma decisão dela e do pessoal campus, principalmente, e a gente está dialogando nesse sentido. Você já falou aí sobre essa questão da construção de uma aliança de partidos progressistas para o próximo ano, né, visando derrotar o candidato ou possível candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro. E aí tem a pergunta da Silvana Venâncio. O pessoal vai apoiar Lula, o ex-presidente Lula pré-candidato, nas eleições à presidência, ou o pessoal vai novamente apostar na candidatura como foi a do Boulos, ou faz parte de uma construção com Lula também, o pessoal fazer parte ali da aliança e ter participação numa indicação de vice, possível indicação de vice? Como está sendo tratado, no seu ponto de vista, essa aliança nacional? Bom, o pessoal ainda não definiu o que vai fazer. A gente está no congresso agora do pessoal, onde a gente está debatendo a nossa estratégia. A gente tem um entendimento de que é uma prioridade nesse momento derrotar o projeto bolsonarista, construir um outro ciclo de fortalecimento da democracia, de crescimento econômico, de defesa da biodiversidade, do meio ambiente, da Amazônia. Uma das características cruéis desse governo tem sido estimular o desmatamento e impedir o próprio monitoramento das informações com relação à derrubada da floresta amazônica e dos diferentes biomas também, na Mata Atlântica, também no Cerrado. Então o pessoal, ele nesse momento tem se empenhado para que haja diálogo entre as forças progressistas para que se tente construir uma agenda comum. A gente, por exemplo, não apoiou, né, o governo Lula, não foi da base do governo Dilma, porque tínhamos diferenças programáticas grandes que nos levaram a ter candidato próprio em todas as últimas eleições. A gente sabe que essas diferenças continuam, mas nesse momento a gente tem um desafio histórico que é a derrota do Bolsonaro. Então a gente está conversando para ver se a gente consegue aproximar um olhar, aproximar um projeto e ter uma candidatura que reflita o que o campo progressista, o que a esquerda com suas diversidades representa. Obviamente o nome do Lula seria o nome mais forte para cumprir esse papel, mas isso ainda não está definido se vai ser possível, né? Porque ainda depende de muitas questões históricas. Vai desde, né, de qual vai ser a evolução do governo Bolsonaro. Ele vai ser presidente até o final do ano que vem, agora que as denúncias de corrupção sobre o governo dele são cada vez mais sólidas, onde as posturas dele de desprezo pela vida de forma ilegal tão evidentes. Ele ir num local onde é obrigatório usar máscara, não só não usar, como tirar a máscara das pessoas que se aproximam dele. Isso é atentar contra a saúde pública. Só no Brasil, né, infelizmente, no momento que a gente vive de ódio de uma parcela da população, né, parece que perdeu o referencial de seriedade, de humanidade, para analisar as ações dessa figura, que é o Bolsonaro. Mas como é que ele pode não só desestimular o uso, como retirar a máscara das pessoas? Nenhuma democracia do mundo, minimamente séria, um presidente faria isso e continuaria seu governo como se nada tivesse acontecido. Bolsonaro está nos deseducando. Ele está acostumando uma parcela da população a conviver com o absurdo como se fosse normal. Não é. A gente não pode perder a capacidade de se indignar diante dos absurdos. Então isso é uma tarefa prioritária, por isso a gente está dialogando com o Lula, está dialogando com o PT e tentando construir, né, uma agenda em comum. Nogueira. São 8h23, rapaz. Olha, eu prometi a Marta, ainda falei com o Marta, falei, Marta, aqui a gente cumpre o horário. Ô, deputado, mas só para fechar, o Arnaldo abordou tudo, claro, evidente, respeitando o tempo do senhor, agradecer, deixar as considerações finais aí para o senhor ficar à vontade, mas uma projeção ao governo do Estado
E como é que fica essa composição do pessoal também nessa caminhada ao Palácio Laranjeira? Bom, o pessoal é o maior partido da esquerda no estado do Rio de Janeiro. Temos a maior representação parlamentar, né, tanto em termos de deputados federais, quanto estaduais, quanto de vereadores. Só que a gente entende que a eleição não é autoconstrução partidária. Eleição é parte do processo de transformação da sociedade. Então, a nossa disposição nesse momento é dialogar com o conjunto dos partidos progressistas do campo da esquerda, construir um programa comum e que isso possa se desdobrar em candidaturas comuns para a gente vencer as eleições e conseguir transformar a realidade. Esse é o nosso empenho, né? Esperamos que a gente consiga avançar nesse entendimento, não depende só da gente, né? Depende de todos os atores que estão envolvidos, e a gente não tem dúvida de que o pessoal vai sair, mais uma vez, fortalecido das eleições, representando os anseios daquela parcela do povo que quer justiça social, que quer combate à desigualdade, que quer fortalecimento das políticas públicas, que a escola pública seja, de fato, um espaço de garantia de direitos, de cidadania, de transformação da vida das nossas crianças e adolescentes e também dos jovens e adultos, onde a gente tem a ciência e a tecnologia cumprindo um papel central no enfrentamento a essa pandemia e na transformação das próprias condições de vida da população. Então, a gente está muito atento, muito mobilizado e à disposição, né, para ajudar a população a ter a garantia dos seus direitos. Então, nosso mandato está aberto. Infelizmente, a gente tem essa restrição de tempo. Eu quero agradecer muito essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês, dialogando sobre os problemas do nosso estado, né, do nosso país, aqui, da realidade de Campos. Então, muito obrigado e estamos aí à disposição para tentar garantir condições de vida que façam o nosso povo mais feliz. Obrigado. Grande abraço, nós que, é claro, agradecemos aí ao senhor e a toda a assessoria aí. Boa sorte, bom dia e hoje aí, né, que seja uma agenda positiva para o senhor e para toda a nossa região principalmente. Grande abraço. Obrigado, um abraço grande para vocês. Tá certo. Falamos então, meu caro Arnaldo, com o deputado estadual Flávio Serafini, do pessoal, ao vivo aqui no programa de hoje. Agora, o Arnaldo, sim, só para, se quiser agradecer, o deputado, a gente faz um bloco rápido aqui e volta, né, com o fechamento do programa hoje ao inverso, ok? Beleza, então agradecer ao deputado pela disponibilidade, colocar também à disposição aqui nosso contato e vamos lá ao próximo bloco falar do noticiário, que também está quente, o noticiário dessa quinta-feira já, né? Opa, como passou rápido. 8h26 em Campos, você ouviu Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nosso streaming no Face, YouTube, no Instagram, e a gente volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Fique ligado aí que tem novidade, próximo bloco aí.